Aqui estamos reunidos em seu nome, para a sua palavra fluir em nós. Fala assim comigo: eu sou abençoador. Fala assim: o Senhor me abençoou para que eu pudesse abençoar as pessoas. Quero compartilhar as últimas palavras de Davi. Davi, nas suas últimas palavras, ele fala o que o Senhor fez na vida dele. E nesse capítulo, em 2 Samuel, acho que 23, o Davi ele tem um breve relato, né, de todos aqueles que andavam com ele. Tinha um grupo que andava com ele, era conhecido como Valentes de Davi. Esse grupo tinha 37 pessoas, mas tinha menção de o grupo dos 30 e tinha os 3 mais próximos. E aí tem uma coisa que me chama a atenção nesse grupo, é que esses caras, eles eram, antes, né, do recrutamento, endividados, amargurados, arrasados na vida. Quando ele vai fazer seu último relato, ele faz algo impressionante. Ele fala: ó, só esse aqui matou 800 numa batalha, esse aqui matou 300. Esse aqui lutou contra 800, só numa batalha, a mão dele ficou grudada na espada. No tanto que o cara entrava com alma e tudo no meio da batalha. Eu fiquei pensando, por que esses caras, antes de andar com esse tal de Davi, eram pessoas amarguradas, endividadas, eram completamente estranhas à realidade que Deus tinha para eles. Eles começam a andar com um cara que também era rejeitado, mas quando você entra numa sintonia do que Deus te chama, até a espada gruda na sua mão. Quando você entra na sintonia de uma pessoa, ao invés de você idolatrar ela, você entende, isso aí, o que ele carrega é algo que Deus colocou. Eu preciso sintonizar nessa palavra. E fico imaginando, o que fez pessoas tão comuns ou abaixo da média serem tão extraordinárias naquilo que foi chamado. Tem uma coisa que eu percebi, é que nós somos membros uns dos outros. Isso mexe muito comigo. Então, eu tenho investido um tempo lá na escola, na nossa escola, e eu tenho percebido que as crianças não fazem de maldade, mas todo ser humano gosta de olhar um pequeno defeito que o outro tem para tirar sarro. Ou é a altura, ou é a largura, alguma coisa. Ou é a cor da pele, ou é o jeitinho, é o queixo para trás, o queixo demais para frente, o nariz pequeno que o nariz grande, sempre para tentar diminuir o outro. E aí você olha e pensa, por que as pessoas fazem isso? Alguém fala, não, se a criança faz isso é porque ela aprendeu, né? Não é porque ela aprendeu, é porque fizeram com ela. E aí, como ela não resolveu nela, ela quer desenvolver isso nos outros. E aí o diabo, ele fica abismado com a nossa capacidade de diminuir uns aos outros. E fica todo mundo diminuindo o outro. Agora, se a gente andasse em pelotões, na sintonia daquilo que Deus chamou, a gente não chamaria ninguém pela sua pior característica, ou pelo seu ponto fraco, ou por qualquer coisa sua. Eu tenho mudado algumas coisas no nosso ambiente, nosso ecossistema. A gente vai jogar bola, quem falar ladrão lá, assim, tipo, o cara tá vindo pegar a bola, né? Se a pessoa falar assim, ó, ladrão, é falta lá. Tem gente que até hoje não aprendeu. Ele tá apavorado, ele tá vindo uma pessoa tomar a bola, ladrão é falta. Tem que parar, né, André? Aí a gente cobra a falta, os visitantes quando estão lá falam, mas não entendi. Aqui não adianta, aqui você não vai falar, aqui tem uma cultura. A gente é um povo que tem uma linguagem, tem uma cultura própria. E eu percebo o tanto que a gente não faz de maldade as coisas, a gente faz porque foi programado. Uma pessoa, para ser derrotada, destruída, fracassada, é só responder os comandos de gente que tem esse mesmo perfil que foi colocado em você. Ponto. E você olha para essa história de Davi, é impressionante ver pessoas que eram completamente destruídas terminar parecendo o próprio Davi. Na mesma frequência, de tipo, como que um cara mata com uma lança 800 homens numa batalha? Aí você olha 800 pessoas, você tem noção do que é 800 pessoas? Você sair no braço com alguém que é brabo, você já fica destruído. Você vai com 2, você é um herói. 3, aí você é uma máquina. Está falando 800.
Interessante que o cara não tem tanta fama como ele. Eu acho que esse que matou 800 deve ser sobrinho dele, filho do Joabe. O negócio não é de quem você é filho, se você é sobrinho do Davi, é o que você foi fazer. É a sintonia que você entra. Eu tenho certeza que Davi olhava para aqueles caras, e no próprio texto mostra isso. Ele falou, eu queria tanto beber aquela água lá do poço de Belém. Os caras, peraí, atravessou um campo de batalha, buscou água. Davi respeitava tanto a sintonia dos caras que ele falou, eu não consigo beber dessa água. Eu me sinto honrado de estar nesse ambiente, para mim não faz sentido tocar nessa água. Então o respeito era mútuo ali. Eu achei bonito uma vez que o exército estava andando 4 dias sem comer, desesperado. E aí Davi falou, não, nós vamos na batalha. Alguns falaram, a gente não consegue. Alguns ficaram e os outros falando, não, vamos embora. Chegou lá, venceram a batalha, pegaram os despojos e voltaram. Quando eles voltam, os que ganharam falaram, não, mas eles não batalharam, eles não podem ficar com os despojos. Bom, os caras cuidaram das coisas que eram nossas, eles ficaram aqui. Eles são parte de nós. Esse é o olhar que eu quero transmitir para vocês hoje. Quem é rei não olha para ninguém diminuindo, serve para que todos se tornem reis. Se o Davi fosse o único herói, aqui é a prova que ele era um reinante, o Davi. Porque ser rei de um lugar é só ser filho de um rei. Esperar ele morrer, ou esperar ele renunciar, ou esperar ele indicar você como rei, ou esperar um golpe, ou matar seu irmão, talvez, se você não é o primogênito. É assim que funciona reinado, não é monarquia. Agora, ser um reinante é diferente. Ser reinante é uma frequência. Você pode até ter a coroa, mas ninguém te olha desse jeito. Tem um filho de Saul que foi rei, quer ver? Fala o nome do filho de Saul que foi rei. É o, como é que chama? O cara foi rei de Israel, ficou 2 anos governando, ninguém sabe o nome dele, a não ser um estudioso. Olha lá, é o Isbal? É o, como é que chama? Ou seja, como é que uma pessoa fica tão irrelevante, sendo poderosamente o rei da nação de Israel? Lembra que para conseguir a coroa é só ser filho de alguém. Agora, para ser um reinante, você precisa de sintonia. Você vai pegar dos 41 reis que teve Israel, Israel teve uma mulher também, que foi rainha. Chama Atália. Ninguém que nunca ouviu a história dela, porque lê a Bíblia correndo, né? Ela simplesmente foi alguém que se levantou contra uma sintonia que saiu da boca de Deus. Não tem nada a ver o gênero, mas só para você entender. Mesmo sendo rainha, Israel teve uma rainha. Ela se levantou e falou, todo mundo que for da genealogia, todo mundo que for descendente de Davi, eu vou matar. Quem ela foi matar? O próprio parente dela, uma criança de 8 anos. E alguém chama ela para fora do templo e mata ela, e o menino vira rei Israel com 8 anos de idade. Deixa eu te explicar. Não é o cargo que faz você ter a sintonia do reino. Está provado que o filho de Saul, ninguém lembrava dele aqui. Agora, todo mundo lembra do filho de Jessé, que foi escondido pelo próprio Jessé, que nem era da linhagem de Saul. Porque ele entrou na sintonia, adorando a Deus com aquela harpa. O Senhor teve um encontro com ele. O Jacó não encontrou com um anjo, né? Vocês conhecem a história em Gênesis? Sim ou não? Chamado de Peniel. Não teve um encontro? O Senhor sempre encontra com cada um de um jeito. Com Daniel encontrou um leão na cova. Um anjo foi lá, segurou a boca e falou, vamos trocar uma ideia aqui, você vai entender porque que leão não come leão. Você vai ver Jacó, encontrou com um anjo. Você vai ver Abraão, encontrou com o próprio Senhor fazendo um símbolo do infinito com ele, com aquela história dos animais virados uns para os outros. Você vai ver Daniel, já te falei, com o Sadraque, o próprio fogo consumidor desceu no lugar. Que quem foi desafiar, na entrada pegou fogo. Mas e Davi foi aonde? Davi entregou a pista antes de derrotar o Golias. Ele falou, eu já lutei com o leão. Eu já lutei com o leão e puxei ele pela barba. Eu acho interessante esse relato. Ali Davi encontrou o Senhor. Ali o Davi chamou, tocou no... O próprio Senhor pegou uma ovelha de Davi, arrastou para fora. E o Davi foi salvar. É a mesma coisa do... Eu quero que você entenda. Que isso é uma coisa chamada de teofania. Quando o Senhor desce na terra, se ele descer no formato de leão, no formato de urso, descer no formato de anjo, ele vai descer no formato humano, ele vai descer de alguma forma. Você não consegue fazer o que ele te chamou se você não encontrar com ele primeiro. Existe uma luta do homem contra Deus. Se você não entender que luta é essa, aonde que Jesus passou com essa luta? Na hora que ele batizou, a luta começou. A de Jesus durou 40 dias, não foi uma noite. A de Jesus não foi igual a do Jacó, que uma noite o anjo foi lá, torceu a coxa dele e vazou.
A de Jesus, na hora que ele ouviu, esse é meu filho amado, ele foi lá para o Monte da Tentação, ele ficou 40 dias, sem comer, e o diabo tentando, e uma luta, e o Senhor falando, eu já te falei, fica com a palavra que eu te dei, você é meu filho amado, e a minha alma tem muito prazer em você. Eu não sei o que vocês estão caçando. Alguns estão caçando até agora dar certo na vida. Como é que tem como dar errado se você é mais semelhança do Criador? Não, Marcelo, mas eu quero é dinheiro. É tão simples o dinheiro, é só olhar onde as pessoas estão dando atenção. Eu estava agora fazendo um churrasco para os meus filhos e os amigos deles, e eles estavam lá se abraçando dentro da piscina, tem um telão lá no quintal, o Neymar vai ser convocado ou não vai, que não sei o quê, e eu cortando a carne e morrendo de rir. Eu já sabia que tinha que ir. Eu sou o patrocinador dele, não tem como ele não ir, não pode. Fala até aqui que aí você fica abençoado, mas eu já sabia. Eu fiquei pensando, rapaz, se esse homem não vai, o prejuízo que esse homem dá para mim e para um monte de empresa é absurdo. E a gente estava discutindo, mas eles estavam lá na piscina, e eu olhando e falando, nossa, eles ali, na hora que falou Neymar, eles pareciam que tinham ganhado a Copa. Aí passou 10 minutos, algo impressionante aconteceu. A euforia acabou. Eles começaram a falar, não dá para ganhar a Copa com esse time aí não. Mas encheram a expectativa de quem? Em um grande valente. O maior goleador da Copa, não sei se você sabe. Todos os jogadores foram convocados juntos. Todos. Tem menos gols que o Neymar sozinho. Kaká e Ronaldinho Gaúcho juntos tem menos gol que o Neymar. O Pelé tem menos gol que o Neymar na seleção. E aí o que acontece? A euforia era que nós precisamos de um valente. Eu amei uma indicação. A do Neymar já era certa. A do Hendrick, eu acredito que esse menino vai explodir nessa Copa. Acredito na humildade dele, eu acho ele um valente. Se entrar o corpo, entrar em sintonia, não tem para ninguém. Pablo, a seleção está fraca. Às vezes é assim que o Senhor usa algo. Porque eu lembro quando a gente entrou em 2006, com a melhor seleção de todos os tempos, não passou das quartas de final. Mas o que isso tem a ver com a palavra? Tudo. Não adianta ter o melhor elenco e não ter a sintonia. Agora, quando você vê alguém que é guerreiro, que tem sintonia, quando está desacreditado, essa pessoa entra violentamente para fazer o negócio acontecer. Eu acredito que vai dar alguma coisa diferente nesse ano. A gente fez uma promoção, você que vai fazer seguro aí de carro, que se você fizer agora o seguro e o Brasil for campeão, você fica 6 meses sem pagar o seguro. O que eu imagino? Eu prefiro... Deixa para lá. É tanta complicação, é tanta coisa que eu não sei o que eu torço. Mas uma coisa eu vou continuar lutando. Estou com a minha pulseira aqui, ó, até a última alma. Essa pulseira chegou hoje. Os que quiserem adquirir a sua aí, quem está no Primícias tem um preço diferenciado. Chegou hoje. Você escolhe a sua cor. E dependendo de Brasil ganhar a Copa ou não, a Love ter que pagar 6 meses de seguro para alguém. A dica boa, tem umas empresas também vendendo televisão. E se o Brasil for campeão, você não paga as parcelas. É uma dica boa para você comprar uma TV aí. Se o Brasil for campeão ou não, a única coisa que eu sei é isso aqui que está escrito. Até a última alma. Agora, o que me estimula a estar aqui é simples. É fazer com que as pessoas sejam valentes do próprio Deus. Eu não quero ser o Davi. Porque o Davi também era o cara que não fazia o mínimo sentido. Eu entrei aqui hoje nesse prédio e eu tive um pequeno momento de gratidão que eu falei para a Carol. A Carol, ela deve estar passando algum momento diferente na vida dela, que ela olhou para mim na hora que eu entrei no carro. Ela, nossa, mas você está bonita, hein? Essa mulher só pode estar querendo um filho, não é possível. Aí eu entrei aqui no prédio, inaugurando esse auditório novo, aí eu dei ré ali e vi a escolta dando ré. Eu falei para a Carol, olha o carro da escolta. A gente nunca imaginou ter esse carro da escolta. Esse é nosso carro da escolta. E aí a gente teve um momento de gratidão. Deixa eu te falar uma coisa. Para de se olhar pelo que você vive. Para de olhar pela fase. Para de olhar pelo saldo bancário. Olha do jeito que Deus te olha. Do jeito que Deus te olha, não tem o lapso temporal. Do jeito que Ele te olha, é você eternamente nele.
Agora tem uma coisa, se você não está explodindo, você não está sintonizado em algum valente, alguém que foi chamado pelo Senhor. E é nisso, né? Essas últimas palavras, Davi fala o seguinte, que quem é governado por um justo, o povo recebe como se fosse do próprio Deus. Porque o justo é aquele que propaga aquilo que o Senhor manda fazer. Minha sugestão para vocês é o seguinte, que vocês no dia de hoje, se vocês forem Davi, a pergunta é, que fase de Davi que você está? Todo mundo fala assim, não, eu quero ser Davi. Aí eu pergunto na hora, né? A pessoa fala, eu sou Davi, qual fase que você está? Eu vou te falar, eu Davi hoje, que fase que eu estou? Eu estou com as pedras no bolso. É real, eu estou com as 5 no bolso. Louco para encontrar com o Golias. Louco, já estou nessa fase. O que a gente pode fazer? Nós precisamos uns dos outros. Porque não é só o Davi que resolve. Davi deu uma pedrada num cara. Tinha 250 mil lá. A gente precisa de gente que tenha o quê? Coragem. Porque o Senhor manda falar o tempo inteiro, não temas, não temas, não temas. É diferente. Quando a gente está jogando junto, o André está na zaga. O Matheus está ali de volante. A gente está jogando no nosso time. Tem mais alguém do nosso time aqui? O Guedes está treinando ali no gol, está uma gracinha, ó, tá? O Juliano aqui, o doutor Juliano. Quando a gente está jogando, é o nosso time. Acontecem algumas coisas estranhas. A gente vai jogar futebol, aí eu olho para o André na zaga, eu sinto uma segurança. Eu olho para o Matheus, o xerife ali no meio de campo, ou de volante, eu falo, cara, esse aqui está seguro. Eu vejo o Juliano também na zaga. A zaga está no culto hoje, os irmãos atacantes não veio. Anota isso aí. A zaga inteira está aqui. Mas os atacantes e os laterais estão em algum lugar dessa cidade. Sabe o que acontece? A gente vai jogar no nosso time. Tem gente que fala assim, vocês gostam de jogar com a panela. Não, irmão, contrata jogador para jogar com a gente. Esse é o time que a gente montou, que tem a mesma frequência. A gente vai jogar, ganha 10 jogos seguidos. 15 jogos seguidos. Mas tem uma coisa interessante. A gente jogando, a gente fala, agora vamos treinar os mais fracos. Eu não suporto, cara. Eu não suporto gente ruim. Porque não é que eu excluo. A gente precisa de treinar. Porque não foi assim que você foi feito. Eu vi alguém criticando você aprendendo a jogar bola num vídeo que eu apareço. Aí os caras, mano, o Marçal quer fazer um cara de 50 anos jogar bola. Aí eu vi os comentários, se você não aprendeu na infância, desiste. Eu brinquei, né? Assinado diabo. Se você tiver um dia de vida, cara, dá para você bater 10 embaixadinhas começando hoje. Se tiver um dia de vida, dá para você aprender a catar no gol. Não dá para você defender nessa Copa. Mas, cara, você percebeu que seu pai melhorou no futebol? Time. Aprendendo trajetória, aprendendo a tocar, aprendendo a ter garra, começou a transformar. Só que as pessoas não permitem isso. Sugestão, não ande com essas pessoas que não acreditam. É bom demais ter um time forte, mas deixa eu te falar. É bom demais tirar alguém do lado terrível do cérebro, que é o que ela acha que ela não consegue. Não nasci para isso. Então, quando você anda com heróis, quando você anda com pessoas que são valentes de verdade, a tendência é que você fique assim também. Deixa eu ler aqui em 2 Samuel 23. Vocês estão na internet aí? Está tudo certo, né? 2 Samuel 23. São estas últimas palavras de Davi. Filho de Jessé, diz ao homem que foi exaltado, o ungido de Deus, de Jacó, o suave salmista de Israel. Eu acho tão bonito isso aqui. Davi tinha umas características que ele não eram características de um pastor de ovelhas. Tocador de harpa, tem nada a ver com o pastor. Só que ele usava da ociosidade de um pastor para ficar tocando, porque chegou uma hora, acho que ninguém que deve ter tocado a ovelha, né? Mas a ovelha fica lá no aprisco, fica lá no campo, fica em qualquer lugar, você fica olhando para aquelas ovelhas e vai virar o que aquilo ali? Não vai virar nada. Então o cara pegava ali e adorava a Deus. Davi aprendeu a mexer com funda. Não tem nada a ver com o pastor de novo. E aqui eu vou te dar um código tremendo para que você seja uma inspiração
do reino nesse tempo. Faça coisas que não tem nada a ver com o que você foi programado. Porque o Senhor, na hora de escolher entre todos, Ele vai olhar aquele que tem os requisitos para concluir aquela atividade. Talvez você não saiba, mas o Senhor te escolhe e o diabo, sabendo da escolha, fala: eu não posso mudar a escolha de Deus, mas eu posso retardar ou desanimar ou fazer essa pessoa desistir. Eu posso desanimar, eu posso atrasar a pessoa, eu posso fazer de tudo para que isso demore a acontecer. Ou melhor, a pessoa desista. Fala assim comigo: se Deus me escolheu, não tem chance dele desescolher. Essa palavra é boa. Deus não fica voltando atrás. Agora a pessoa, na consciência dela, quando ela decide fazer algo, é ela que desiste. Saul que desistiu de ser rei. Deus deu uma palavra, ele sabe como é que funciona com Deus. Na hora que ele foi lá e fez algumas coisas que contrariavam Deus, ele desistiu de ser rei. Eu não sei se você percebe isso. Quando o Senhor te manda cumprir algo, você tem que ser justo naquilo que Ele mandou você fazer. Não foi Deus que rejeitou Saul. Foi o próprio Saul que decidiu desistir. Davi, todas as vezes que percebia que chegava perto de um negócio desse, ele ficava doido. Senhor, eu prefiro o Senhor me corrigindo do que os meus inimigos, porque eu confio na sua misericórdia. Davi sempre não queria tomar a coroa do Saul porque conhecia o Senhor. Não queria tomar a coroa de Absalão, porque quando ele sequestrou, tentou tomar o reino. O menino já conhece a história, terminou pendurado numa árvore. O que acontece? Essas últimas palavras, quando fala do Davi, que ele era um suave salmista de Israel, ou seja, ele era um adorador leve, mas não eram características da profissão dele. E a sugestão que eu te dou é: cuidado com a profissão que você escolheu, ou melhor, que escolheram para você. Porque talvez a profissão que escolheram para você fez você ficar limitado nela. Eu olho para o Mateus ali. O Mateus fez jornalismo. E não tem problema nenhum ser jornalista. Você fez jornalismo, né? Mas sabe tanta coisa fora do jornalismo, sabe tantas coisas fora do que foi programado. A Carol, minha esposa, ela é contadora de profissão. Uma máquina para gerenciar dinheiro. Ela já fez isso nas nossas companhias, na companhia da família dela na época, antes da gente comprar. Ela que tocava isso. Só que se você ficar só nisso, você não vai ter grandes habilidades para fazer o que Deus te chamou. Não, mas Deus chamou a pessoa para ser contadora. Não foi não. Foi esses últimos 100 anos que decidiu esse... Presta atenção, deixa eu ver se eu te ajudo. As profissões que você vive hoje, 95% delas foram formatadas nos últimos 100 anos. Vocês sabem disso? Você acha mesmo que Deus te chamou para fazer essa profissão dos últimos 100 anos? Isso é formato da sociedade. Deus te chamou para revelar quem Ele é, dentro desse lugar e fora desse lugar. Agora, uma coisinha eu tenho para te falar: esteja com habilidades extras profissionais. Porque se você realmente quer ser um valente daquilo que Ele chamou, você vai ter um carregamento de algo além daquilo que te ensinaram. Esteja sempre pronto. Eu não vou esconder meu coração de ninguém. Eu sempre fico entusiasmado com gente que sabe mais do que deveria. Eu sempre dou mais atenção para pessoas que estão ou que decidiram antes do hoje a adquirir habilidades, experiência e competência. Eu sou fascinado com gente desse jeito. E eu não consigo esconder, eu imagino que Deus olha desse jeito também. Vou te explicar por quê. Não é que eu quero ser amigo, é porque eu olho na pessoa e falo: a gente consegue chegar em mais gente com essa pessoa. Presta atenção por quê. Pessoas que conseguem fazer muitas coisas, não em volume, mas em lateralidade. Porque tem gente que confunde a palavra e acha que tem que trabalhar da meio-dia à meia-noite. Ou das 6 até as 4 da manhã. Não, calma. Quando eu vejo alguém multitalento, eu olho, tem como chegar em mais gente com essa pessoa. Porque essa pessoa, geralmente, quando uma pessoa sabe só uma coisa e ela está indo por um caminho, ela desiste. Mas quando ela sabe muitas formas, ela nunca desiste. Se a pessoa tem uma habilidade de ir correndo, ela vai. Se for nadando, ela vai. Se for
pedalando, ela vai. Se for pilotando, ela vai. Se for para saltar de paraquedas lá da montanha, ela vai também. Ou seja, ela não vai arrumar um jeito de desistir. Agora a pessoa que só vai correndo, machucou o pé, acabou. Acabou. A pessoa só sabe ir de um jeito. Deixa eu te falar. Ganhe habilidades para concluir aquilo que ele te chamou até depois da morte. Aí alguém fala, você está doido, Marcelo? Como que você vai concluir? Se a frequência que você emitiu não morreu, eu sei que está terminando. O Elias chegou no Senhor e falou, não, eu quero ir embora. Mas eu te dei um chamado, você tem que concluir o chamado. Não, Senhor, eu sou seu chegado, eu quero ir embora. Então tá, vou mandar uma carruagem aí, você monta nela. Aí no redemoinho vazou. E ele falou para Eliseu, se estiver comigo eu te dou a capa. Aí você fala, o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, o Eliseu só ganhou unção dobrada para concluir o que Deus mandou Elias concluir. Se vocês quiserem unção dobrada, sejam bem-vindos. Vai ter que ter mais habilidades e aguentar o dobro da pressão. Tem gente que quer a unção dobrada para prosperar, de falar, tem que suportar o que você quer primeiro. Deus mandou Elias fazer algo e o Elias falou, eu quero ir embora, eu quero ficar com o Senhor. Então agora nós vamos ter que passar essa função para outro cara. A unção dobrada para Eliseu, que era o discípulo, só veio por causa disso. Todo mundo que eu conheço, todo mundo, até o bobo, o inteligente, o sábio, todos querem estar num grande projeto. Só que aqueles que amam a Deus e sintonizam o coração deles, são o grande projeto. Tem gente que está caçando um lugar, tem gente que está caçando um projeto. Quando você entende, você é o projeto. E aí você começa a atrair gente, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Aí fica um pouquinho diferente o rolê. Aí fica do jeito que eu gosto. E nesse capítulo 23 de 2 Samuel, depois que fala do suave salmista de Israel, o Espírito, versículo 2, o Espírito do Senhor fala por mim e a sua palavra está na minha língua. Falou o Deus de Israel, a rocha de Israel me disse, quando o justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, será como a luz da manhã ao sair do sol, da manhã sem nuvens, quando está cavoque na linguagem da aviação, quando depois da chuva, pelo resplendor do sol, ou seja, céu aberto. Significa que o sol da justiça se cumpre nessa pessoa. Por que o mundo é desse jeito? Sinceramente, tá? Sem guerrilha de partido político, mas eu não acredito na pobreza. Cheguei numa conclusão que é o maior teatro que eu já vi até hoje. O Senhor tem falado muito no meu coração esses dias e eu estou entusiasmado com essa palavra que eu vou te dar agora. A pobreza é um teatro. Homens malignos que não resplandecem a glória de Deus mentiram tantos séculos, em tantas gerações, que as pessoas acreditaram realmente que elas são necessitadas. Te dou dados matemáticos. Se todo mundo tivesse terreno na terra e juntasse assim, todo mundo com liberdade de espaço, a gente não consegue usar mais do que 6% do planeta, na parte de terra seca. Só que não é só a gente para cuidar de 6%, é a gente com os animais. Fala assim comigo, a terra é abundante. Alguém nos enganou. Por que alguém nos enganou? Porque aqueles que não resplandecem a glória de Deus, eles sentaram no trono para serem usados por alguém que é posseiro da terra. E o prazer do diabo é ver os filhos sendo enganados. O prazer de alguém que odeia seu pai, vou trazer uma história para trazer a forma humana. Seu pai deixou herança para você, o prazer dele é por você acusado para não tocar na herança. E ele convence você que nada disso é seu. Para mim, a pobreza é um teatro. É um teatro. E isso para mim é um fato espiritual. Porque Deus fala direto no coração, Ele é aberto com todos aqueles que o buscam, tem alguma coisa de errado. Esse negócio de briga, eu estava vendo uma pesquisa que exatamente 50, não sei o que de brasileiros não queriam a convocação do Neymar. 49 queriam. Pode pegar o resultado da última eleição de presidente, é igualzinho. Os não votou para a esquerda, o outro votou para a direita. Como é que um povo fica tão dividido desse jeito? É a perfeição luciferana em destruir uma nação. Divida um povo. Mas eu nunca vi tão perfeito. Eu até arrepio aqui meu braço. Perfeito. Eu amo ver um jornalista
votando, não, o Neymar não tem que ir para a Copa. Jornalista, guarda no seu coração algo, que isso aqui, ó, esse corte, chegue no último jornalista do Brasil. A sua opinião não interessa. Você não joga futebol. Você tinha que dar era notícia. Só que vocês viraram militantes, a maioria de vocês. O fato do Neymar ir ou não, você só tinha que dar notícia. A gente não quer ouvir sua opinião. Lembra sempre disso. Um cidadão tranquilo está te mandando esse recado. Isso não é de sua conta. O jornalista, você pode pensar, pode falar o que você quiser, mas a gente não quer ouvir sua opinião. Meu sonho é voltar a ter uma imprensa onde nenhum jornalista fica dando opinião pessoal de nada. Tem como vocês entregar só a notícia? 90% de vocês não sabem nem jogar bola. Não sabem tanto que é difícil passar por 32 cirurgias. O negócio que vocês têm raiva do Neymar, que é o cérebro de vocês, tem um pequeno detalhe. O Neymar põe a faixa de 100% de Jesus. Neymar é um bilionário. Neymar não dá satisfação para ninguém. E vocês não aceitam. Um homem do estilo dele, que fala, não curvou nem para Globo, nem para PT, não curvou para ninguém. Eu sei porque que vocês ficam perseguindo ele. Faz um favor, você que é jornalista, dá só a notícia, a sua opinião você conta lá na sua casa, faz o que você quiser. Usa seu canal do YouTube para falar das suas opiniões, mas exerce seu cargo aí, tá bom? Eu tenho esse sonho, de ver um jornalista sentar numa bancada e dar só a notícia, sem encher o saco. Sem encher o saco, não precisa ficar contaminando com as esquerdices, nem de qualquer lado, nem para um lado nem para o outro. Para mim não interessa o que você acha, dá só a notícia para nós, vai estar bom. Todos aqueles que governam no temor do Senhor, eles têm um problema sério. Eles parecem com o Senhor. Eles vão para a guerra como se o próprio Senhor fosse. E tem uma coisa que eu achei interessante, estudando todos os reis de Israel, os que prevaleceram em grandes batalhas, todas as batalhas miraculosas, todas as batalhas desproporcionais, todas as batalhas parecia que estavam perdidas. Josafá, quando saiu para a batalha, um garoto de 35 anos de idade, ele falou, Senhor, essa batalha é sua. E o Senhor falou para ele, a batalha é minha. Eles saíram na batalha e o fronte de batalha eram adoradores. E o Senhor falou assim para Josafá, depois que todo Israel se prostrou em jejum e oração, não faça nada, a batalha é minha. Aí veio 2 exércitos, se mataram, eles ficaram 4 dias só pegando os despojos de guerra daquilo que eles nem colocaram a mão. Moisés, na batalha, representando tipologicamente Cristo, com os braços abertos. Toda vez que baixava o braço, perdia a batalha. Aí as pessoas em volta perceberam, e ao invés do Moisés tentar ser o bonzão, o corpo percebeu que o Moisés precisava de ajuda. Então, pessoas seguravam Moisés. Então, como seguravam Moisés, conseguiram terminar aquela batalha. É muito interessante as guerras que o Senhor coloca. Deixa eu te falar. O Senhor, Ele quer te mandar alguns recados. Se é uma batalha simples, Ele só te fala uma palavra, vai lá e vença. Se a batalha é difícil, Ele fala, estou contigo. Se a batalha é impossível, Ele fala assim, fica só assistindo, é eu que vou fazer. Eu queria que você guardasse esses 3 níveis. Se ela for fácil e simples, Ele fala, pode ir. Eu te criei para isso. Eu estou contigo. Agora se chega no ápice de algo que parece impossível, o Senhor dá uma risada e fala assim, eu gosto é dessa. Eu não sei se vocês têm isso, mas a gente estava lá fazendo um churrasco com as crianças e vendo a convocação. Mesma coisa de ler Apocalipse, você já sabia, mas você quer passar pela grande tribulação e ver as pessoas sofrendo. E aí, é interessante, essa semana a gente gravou com o Neymar, né, na nossa empresa, que é patrocinadora dele, e o Benjamin conversou com o Neymar, falou uns negócios para ele, Lorenzo, eu também conversei. E na hora que os meninos estavam discutindo, por que o Neymar é isso e aquilo, aí o Benjamin virou e falou assim, então eu até falei para o Neymar. Aí as crianças ficaram olhando tipo assim para ele. Aí eu falei, foi mesmo, o que foi que você falou para o Neymar? Deixa eu te contar um segredo. Todo pai quer ver o filho se sentindo especial. E aí eu reforcei, o que é mesmo que você falou, Beijo? Aí todo mundo não deu moral no que ele falou, e ele falou mesmo com o Neymar. O Lourenço chegou no Neymar, acho que é alguma coisa de meme, não é possível que ele fez isso de verdade. Ele chegou e falou, Neymar, se você estiver triste, eu estou triste. Se você estiver feliz, eu estou feliz. Neymar. Eu falei, mano, isso é o quê? Isso é meme, mano, você está fazendo. Não é possível. Eu acho que ele viu o meme para fazer isso.
Mas interessante que quando o Benjamin falou, as crianças ficaram olhando, tipo assim, você falou pro Neymar. Aí eu falando, né, cortando a carne ali, falei, foi mesmo, quem foi mesmo que você falou? Aí todo mundo falou, ele falou mesmo, falou. Eu senti um prazer em ter dado esse reforço para ele. Eu tenho convicção no meu coração que o Senhor, ele tem um prazer de ver você indo para a batalha, e ele falando assim, eu tenho um prazer de todo mundo perceber que você nem daria conta, mas você me ouviu, foi eu que fiz. É esse mesmo prazer, esse mesmo prazer. Então, talvez você não seja Davi, talvez você seja um valente agora, mas eu quero que você entenda. Esses 37 que andavam próximos, eles eram líderes de batalhões. E aí que está o detalhe. Se você não entendeu, tudo isso é uma sintonia. Na época, em Israel, só tinha como ter um rei. No reino dos céus, de Jesus para cá, pode ter quantos quiser. Essa é a diferença desse tempo. Eu não sei se isso mexe com a sua alma, se estremece os meus ossos. Ter rei dentro de uma casa é só um, uma rainha é só um. Não tem como ter outras pessoas. Não tem. Hoje estava assistindo um vídeo lá, né, do Zagallo, que acho que é a pessoa que mais tem taça, né, de Copa do Mundo na história. Ninguém tem mais taça que o Zagallo. De jogador é o Pelé, mas de pessoa que foi como jogador, como coordenador e como técnico, o Zagallo. E aí estava despedindo dos dois, que essa é a primeira Copa sem eles. E aí estava lá todo mundo falando, o rei, essa Copa o rei não vai estar. Aí eu fiquei pensando, né? O príncipe veio da Vila Belmiro, que era o que estava todo mundo achando que ia, que não ia. Se ele ganhar a Copa, ele vira rei. Se não ganha, é o Neymar, com todos os números impressionantes. Mas vocês vão ver, a probabilidade de alguém que é escorraçado de jeito, que tem o que ele tem guardado, dá para fazer uma confusão nesse ano, nesse campeonato. Pode muita coisa acontecer, mas você tem que saber o seguinte, o lugar de um rei é muito difícil. É só um que é rei na Inglaterra, é só um que é rei na Espanha, é só um que é rei em certos lugares. Mas o reino dos céus de Cristo até agora, todo mundo que entrar na sintonia do reino é rei. Todo mundo que entrar na sintonia do reino é rainha. Eu não sei se você entende isso. Isso mexe comigo. E aí que está o detalhe. Fala assim comigo, reis e sacerdotes. Alguém está fazendo pergunta aí no Instagram, esse é o trabalho dele? Não, essa é a minha diversão. Meu trabalho, eu nem sei com o que eu trabalho, pra falar a verdade. Lembra aquela pergunta que você fez para mim hoje? Minha esposa perguntou hoje sobre trabalho, eu falei, eu estou confuso. Faz alguns anos que eu não trabalho. Ou se eu não estou desfrutando, eu estou divertindo, é uma confusão minha vida. Olha lá, o Neymar está na Copa, ele é valente. Neymar, só dormir, filho. Dorme cedo todo dia, até agosto. Sei quem viu um vídeo, ele me chamou para jogar um negócio. Aí eu falei, depois da Copa eu vou. Ele me chamou para jogar lá na casa dele. Você tem que ir, vamos lá. Eu falei, depois da Copa. Só vai dormir. Bebe 5 litros d'água todo dia. Dorme às 9. Às 9 da manhã, né? Vai dormir. Eu fui falar para os meus filhos, você é um grande jogador, você tem que dormir. E dormir não abre mão. O maior arrependimento da minha vida é não ter dormido. Aí ele falou, mas você acha que o Neymar precisa dormir? Eu falei, precisa. Mas ele ganhou a Libertadores, ficou a noite inteira jogando videogame. Vocês sabem dessa história? Os caras na final da Libertadores, ele e o Ganso, ou o Pato, acho que o Ganso, ele e o Ganso, né? Jogaram a noite inteira PlayStation. Noite inteira. Entra em campo, pá, e ganha a Libertadores. Instalou um negócio errado na cabeça do meu filho. Não, mas se precisasse dormir, não tinha ganhado. Mas o cara tinha 17 anos, filho. Agora ele está com 40. 40 tem que dormir. É isso aí. O que é ser reis e sacerdotes? Você tem que entender que não é sacerdote e rei. Primeiro você tem que acessar a sintonia do reinado. E aí o Senhor te põe como rei para servir. Mas só vai entender o reinado quem começa servindo, porque maior é o que? Então é o segredo. Começa servindo e termina servindo. Quem serve, o ápice de quem serve é o reinado, é a sintonia. Chegou lá, virou só para você, você é desqualificado do reino. Ponto. Seguindo aqui, eu não vou entrar nos detalhes, que esse capítulo inteiro fala de alguns valentes de Davi, o que eles fizeram. Mas, quando você é uma pessoa que
resplandece, né? Esse governo de Deus. Você parece tanto com Deus que o resultado é como se Ele estivesse fazendo. O contrário também é verdadeiro. O contrário está falando, porém os ímpios, versículo 6. Todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não se pode tocar neles. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança. E a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. E aí vem a menção desses homens. São estes os nomes dos valentes de Davi. E aí o que eles fizeram? Eu espero que no momento próximo, o Senhor, quando Ele estiver fazendo referência dos valentes dessa geração, Ele cite seu nome, lá no tabernáculo. E Ele fala, esse aqui foi bravo demais. Esse aqui foi num lugar que Paulo nunca foi. Esse aqui governou de um jeito que nem Daniel, quando foi presidente, não sei se vocês sabem, tinham 3 presidentes na Babilônia. Um deles era Daniel, presidente, o cargo de presidente. Você vai ver algumas pessoas, elas entraram só na sintonia de Deus. Por exemplo, José do Egito quis ser governador do Egito? Queria ou não? Ele tinha algumas coisas que o pai ensinou, outras das decisões que ele tomou e outras das obediências que ele seguiu. Somado com as suas decisões, com o lugar que você foi treinado, com a obediência que o Senhor chamou, eu anotaria essas 3 coisas. Treino em certos ambientes. Deus não te colocou em ambientes aleatórios. Tem gente aqui que está frustrado com o ambiente que já viveu. Pelo contrário, você não tinha que estar frustrado, você tinha que estar feliz de ter vivido aquilo. Esses dias eu estava tendo um momento de gratidão por ter batido certos resultados numa companhia que ninguém nunca mais vai bater. Quando eu tiver 90 anos, falando com um bisneto meu, vou te contar um negócio para você. Eu tenho resultado no Natal de uma Oi, que ninguém nunca vai bater, desde 2013. Só que agora não bate mais porque quebrou. Mas eu duvido que alguém ia bater. Só uma pessoa pergunta, por que você duvida? Quer saber? Porque para amar a gente igual eu amei ali é difícil demais. Para ter paciência com gente igual eu tive. Eu comecei a mudar minha cabeça, eu falei assim, se funcionou com a minha, que era de Jerico, imagina de qualquer um. E aí eu comecei a pôr sonho no coração das pessoas, alvos, depende da frequência. E eu comecei a mudar a cabeça. Não dá para bater resultado se não tiver uma metanoia na pessoa. Eu sempre tive segurança, se essa empresa durasse mais 200 anos, ninguém ia bater os resultados, a não ser que fizesse a mesma coisa, ou melhor, né? Mas as pessoas ficavam ameaçando, se não bater meta, vai ficar sem um bônus. Eu lembro um dia que o executivo da Oi chegou com uma maleta de 1 milhão na época, parecia dinheiro, R$1 milhão na minha cabeça na época. E ele nos ofendeu na reunião. Eles falaram, eu quero ver se vocês não vão bater o dinheiro, a meta agora, porque aqui tem uma maleta de 1 milhão e eu vou repartir com vocês. Eu lembro que eu fui extremamente ofendido com a fala desse vice-presidente mundial da Oi. Aí um outro executivo falou um palavrão, falou assim, tá achando que a gente é puta? Aí o cara chegou com dinheiro e com arrogância. Na época que a Portugal Telecom tinha comprado a entrada, né, para assumir a Oi. E aí a gente olhou uns para os outros, pela arrogância do nosso líder, o coração de todo mundo fechou. E a gente falou, a gente até gostaria de ter 1 milhão, mas nesse custo aí nós não vamos não. Cara, foi massa demais. E o cara provocou, foi uma revolta, nosso resultado ficou pior nessa época. E o cara achou que a gente era prostituta daquelas de ficar na porta. Não é nem as de luxo, aquelas de ficar na esquina, sabe aquelas? Tá aqui o dinheiro, faz o que eu estou mandando. Eu nunca esqueço da sensação que é parecer que o cara olhou para a gente e imaginou, como vocês não fazem por causa do dinheiro, está aqui o dinheiro, agora vocês vão fazer. Foi pelo contrário, nosso resultado piorou. Todo mundo fechou o coração. Aí o outro, o dinheirista, o outro falava, não, mas é R$1 milhão para a gente repartir entre nós. Nesse jeito aí a gente não quer. Eu nunca vi o coração de todo mundo ficar contra o negócio. Foi muito estranho. Eu quero que você entenda algo. Se você entender o reino, nunca mais alguém precisa te falar o que você precisa fazer. Quando você entra nessa sintonia, o que vai acontecer? Pessoas vão sintonizar em você. Pessoas vão se conectar na realidade que você está vivendo. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Eu não sei qual fase que você está. Ou se você é Esther, se você é Davi, se é Daniel, sei lá. Fala assim comigo, cada personagem da Bíblia é uma frequência.
Mas uma coisa eu sei. Eu sei que você foi chamado para resplandecer a glória dele. Você foi chamado para que as pessoas confundam você com Cristo. Se o seu cristianismo não te levar a ser confundido com ele, tem alguma coisa errada. Nem que seja através de crítica, porque já está valendo. A pessoa fala assim: você está achando que é Jesus? Já começou, tá bem. Se começou, é assim que começa. O negócio vai ficar lá em cima. Ninguém perseguiu, não confundiu nem que seja pejorativamente. Agora, o ápice é quando uma pessoa olha para você e fala: você realmente parece com Jesus. Aí é diferente. Aí é porque você invadiu o coração da pessoa, você entrou em diversas áreas e o negócio acabou. A gente vai fazer uma oração. E nessa oração, eu quero propor algo para vocês. Daqui uns dias, todos nós estaremos mortos. Aí você fala: não, mas a gente quer que Jesus volte. Não quer nada. Você que ficou com medo na hora que eu falei da morte, você é o tipo de pessoa que não deu a vida para isso. Eu não sei se você entendeu, eu posso repetir. Você que tem medo de morrer não está dando a vida para isso? Pega o código aí, Mateus. Quem tem medo de morrer não está dando a vida por isso. Certo? Quem ficou chateado achando que Jesus tinha que vir, ele não vai vir pela benevolência dele, ele vai vir pela justiça dele cumprida em nós. Por isso que a gente fica cantando Hosana nas alturas. Está lá nas alturas, só não baixa o download porque está sem os drive aqui embaixo. A cidade cúbica, de 2.400 quilômetros. Eu não sei se vocês já pararam para pensar. A cidade cúbica, que é a Nova Jerusalém, ela só tem a Jerusalém de baixo, que tem 1 quilômetro de muralha, ela é só o plug. A outra tem 2.400 quilômetros. É maior que o território de Israel. Você imagina a altura disso, a largura disso. Como é cúbica, são as mesmas medidas. 12.000 estádios, 2.400 quilômetros. Você imagina que existe um lugar desse de fora. Eu estou animado, inclusive. Vocês querem saber a atualização da minha animação? Trump revelando arquivos de coisas de galáxias alienígenas. Tudo por quê? Porque no dia que o rei da glória voltar, vai ser uma ameaça alienígena. E tem que preparar a mente de vocês. E alguém tem que começar a guerrear e depois propor paz, que todo mundo vai ficar com medo. Está tudo top. Está perfeito para acontecer. Eu espero que até 2030 não falte mais 3% dos atos proféticos. A Bíblia tem 737 atos proféticos, 97% foi concluído. Eu imagino que até 2030, no máximo, vai ficar faltando 1,5% ou 1% só. Está quase. Se esse povo que eu bati o olho não for o que eu estou imaginando, eu já vou bater uma tristezinha, porque é difícil levantar nessa frequência. A frequência está batendo certinho. E quem não entende nada é uma pena. Vai estudar Apocalipse. O que acontece? Nessa hora eu quero que você acesse algo, uma frequência nova. Pablo, eu já tenho essa frequência. Então faz favor, transborda para ela aumentar. Porque quem tem algo da parte de Deus e não transmite para o outro, esse negócio vai acabando igual a água de represa. Vai diminuir. Fala assim comigo: quem não transborda, diminui a frequência. Então não tem como manter estabilidade. Fala assim: estabilidade não existe. Você pode falar o que você quiser. Não tem como você manter. É a mesma coisa, a teoria da estabilidade é a mesma de ficar com a nota de R$1 na mão. Se fosse em 96, vale $1. Hoje vale quanto? 20 centavos. Olha o que é estabilidade. Você pega uma nota de R$1,96. Aí você pega a mesma nota. A nota não existe, ela é uma moeda de 20 centavos. Tem moeda de 20 centavos não, né? 25. Ou seja, se você ficar segurando aquilo e não trabalhar com aquilo, aquilo depois de algumas décadas não vale aquilo que você achava que era real. R$1 não é R$1 mais. Eu estou doido? Estou no ano certo? É 2026? É isso mesmo? R$1 vale quanto? 20 centavos. Então, todo mundo que pegava R$1, esse R$1 foi cortado 80% dele. Só tem 20. Ou seja, tem alguma coisa errada que está sendo feita aqui nessa nação. Tem ou não tem? Certeza.
Eu até vou fazer um quadro novo amanhã. Eu tenho a nota de R$1, vou pegar a de $1. Objetivo: servir nesse povo. Fazer esse R$1 voltar a ser $1. É claro que vai quebrar um monte de empresa, né? Inclusive algumas minhas que mexem com dólar. Mas tem que ser. A coisa que mais me faz ser otário no Brasil é ver o Lula governando e o dólar valendo 5 notas de R$1. As duas coisas me fazem otário. Eu sinto otário. Eu acordo e respiro e falo, não é possível, porque na hora que eu fui digitar a data da máquina do tempo, eu caí no governo do Lula. Eu estava em 3.080, eu vim cair logo agora. Nossa, e pior que não tem como sair daqui enquanto eu não cumprir o que eu tive que cumprir. Alguma vez na vida você vai entender isso. Eu não saio daqui enquanto eu não cumprir o que ele me chamou. Estou preso nesse governo. Uma coisa eu sei, pelo menos eu não digitei 1970. Eu já digitei faltando no finalzinho do governo desse homem. Realmente, quando um injusto governa, ninguém prospera. Mas quando um justo governa, todos prosperam, não pela pessoa, mas porque o justo vira canal de justiça de Deus. O temor de Deus faz isso e a pessoa transmite justiça direto do trono para o povo. Você não está entendendo quando isso acontece. Tem uma coisa, eu quero finalizar antes da gente mentalizar algo. Uma coisa que mais me chocou na história de Davi eram as falas de Golias e do exército inimigo. 80 mil de cá, 250 mil de lá. Nós queremos lutar contra o seu rei. Nós queremos lutar contra o Deus de Israel. Por que vocês foram falar essa frase? Nós queremos lutar contra o Deus de Israel. Deus ouviu. E o que os filisteus falavam? Nós temos o nosso maior soldado. E a gente quer lutar contra o Deus de Israel. Aí o maior soldado falou, eu quero lutar contra esse Deus. Aí esse é o grande. Então, já que você vai lutar comigo, eu vou escolher um pequeno. Você vai armado? O meu vai desarmado, sem espada. Você está com escudo? O meu vai sem armadura. Você é um soldado? O meu eu não aceito de ninguém, nenhum batalhão. Eu quero alguém fora do exército. Vai pegar no código. Você é o brabão, maduro? Eu vou pegar um adolescente. Vou pegar um cara, não vou pegar um adulto não. Você é o brabo da sua casa? Nem o primogênito da casa do pai desse menino eu vou pegar o excluído. Então, em tudo que você é bom demais, eu vou pegar o menor. Para te mostrar que, se a luta é comigo, você vai ser envergonhado para sempre. Em tudo que você é melhor, em tudo, eu não vou te comparar com nada, eu vou colocar o menor. Não tem lógica. Não tem lógica um exército igual Israel, que já entrou em batalhas perdidas, fica com medo de um cara com 1 metro a mais que o Saul. Saul era o cara que a cabeça do israelita médio ficava aqui, no ombro dele. Ele já era alto. Então nós estamos falando de um cara que tinha 1 metro a mais. Saul provavelmente tinha 1,90 m pela conversa, ou talvez 2 metros. O Carol tinha 90 centímetros ou 1 metro a mais que ele. Por que 80 mil pessoas ficou com medo de um cachorro em pé, de um urso? Uma lança resolve. É pelo seguinte, ninguém sentiu no coração algo que vinha do céu. Porque o Senhor é que liderava aquele batalhão sempre. Mas na hora que o Senhor dos céus olhou e viu um grupo falando, eis aqui o maior, em altura. Pega o pequeno. Eis aqui o homem com a espada que corta até concreto. Vai sem espada. Esse aqui tem um escudo que precisa de 2 homens para carregar. Vai sem armadura. Não, mas esse aqui é valente de guerra. Esse aqui é entregador de queijo. Eu acho isso louco demais. E aí a única coisa que o Davi falava era, tem um Deus Israel. E você vai conhecer ele hoje. Vai conhecer ele hoje. Vai lá em Elá, no Ribeiro, e tem uma pequena experiência de pegar as pedras. Se você não consegue ver isso espiritualmente, você tem algum problema. Como é que o Davi derruba o Golias? Não é com a pedra?
Pedra. Pedra é rocha, moço. A rocha. Alguém que está tomado da rocha, debaixo de uma palavra, com o coração querendo agradar a Deus. Não quero espada, não quero armadura, nunca tive treinamento no exército e hoje mesmo descerei ao seu encontro. E depois tem que convencer os irmãos, o primogênito, né, que é o irmão mais velho, e tem que convencer todo mundo. Você imagina a cabeça do garoto com medo. Eu tenho certeza que Davi estava com medo. Medo. Só tem um problema. Cada passo que ele ia dando, o medo ia diminuindo, o medo não aumenta. Deixa eu te contar o segredo. Quem obedece, o medo vai diminuindo. Porque você vai sentindo uma coisa no seu coração, o Senhor falando, é isso que eu quero, servo bom e fiel, vai. O problema é que o medo, escuta essa que isso é sabedoria, tá? O medo só fica 100% quando você está parado e não deu nenhum passo. Quando você dá um passo, o medo vai para 99. Quando você dá 10 passos, o medo já está em 90. Quando você fala, dessa linha aqui já não tem como voltar, já está em 50. Por isso que você tem que ir no nome de alguém. Porque você vai no nome de alguém e você fala, pelo menos me receba em seus braços. Aí já caiu para 20% o medo. Aí quando você olha o cara grande, o medo que estava 100% de longe, que parecia uma montanha, né? De longe parece uma montanha. Mas de perto ele fala, tem como errar não, hein? Porque se fosse um mosquito, não é difícil acertar uma pedrada? Mas um homem desse tamanho, como é que eu erro isso aqui? O medo já estava em 10%. Na hora que a pedrada cai, a coisa que eu mais amo no texto é, ele cai para frente. Vocês não conseguem ver o que é isso não, né? Pedrada geralmente vai fazer você cambalear para trás. A pedrada de funda, a pedrada que amassa escudo, perfura a lata. Uma pedrada dessa na testa faz a pessoa perder o equilíbrio e cair para trás. Mas a Bíblia é categórica. E o Golias caiu para frente. Eu amo esses pequenos detalhes. Igual Moisés, Deus, nós vamos morrer. Não, vai não, vou abrir o mar. Aí o mar abre de lá para cá. Aí eu falo, Deus, mas para quê? Nós estamos com 2 milhões de pessoas. Por que não abre daqui para lá? Eu fico vendo até os anjos. Certeza. Anjo, querubim, serafim, todo mundo assim. Mas Deus, quebra essa, inverte a abertura. Aí ele fala, não, deixa comigo. Abrir de lá para cá. Pra você entender que sou eu. Aí você fica apavorado, que parece que está demorando. Aí na hora que passa, fecha ao contrário. E foi fechando e inundando todo mundo que estava perseguindo. E eles terminando de chegar. Na hora que conclui, o último pisa lá e fecha de volta. Ah, Deus, desculpa, eu não sabia que era por isso. Fica na sua, deixa que eu faço. Sempre fica na sua, deixa que eu faço. Fica sempre na sua. 100% do medo eu tenho antes de partir. Quando eu estou lá, irmão, você fala, era isso aqui que ele me chamou. Por que eu amo ler que o Golias caiu para frente? Porque fisicamente a probabilidade de um cara tomar uma pedrada bem servida daquela é de cair para trás. Mas como ele lutou com o próprio Deus, a pedrada fez ele cair para frente, para ele se curvar. Para ele simplesmente colocar a sua testa no chão e falar assim, ó, eu jamais deveria ter chamado uma luta com esse homem. Aquela espadinha, por que a espada do Golias era poderosa? Não segundo a Bíblia, nossa, mas segundo o livro de Enoque, 200 anjos caíram. Na nossa Bíblia tem Gênesis 6, não fala a quantidade, né? Mas foram eles, os anjos que caíram, que colocaram certas coisas aqui na terra, que gera essa confusão inteira. E o Golias era um nefilim, né? Um filho de cruzamento de anjo com mulheres formosas. Uma coisa a gente sabe da história do Golias é que a mãe dele era bonita. Muito bonita. E aí o Davi não ia com espada com ele por causa disso. Porque o Senhor falou assim, você não está entendendo. Você está com a espada mais forte de todas. A maior. Esse menino não vai nem com arma. Esse menino vai com a rocha. A mesma que falava no deserto. Sabe a rocha? Deixa comigo que eu vou resolver isso para vocês. O roteiro inteiro é surpreendente. Não tem como Davi ter desenhado isso. Não tem como Davi ter pedido autorização para o Saul se ferrar. Ninguém ia deixar esse menino desenhar esse roteiro.
O medo era tamanho lá no meio de Israel que a única coragem que acendeu no meio do batalhão, todo mundo apontou e falou: vai, é hoje, ninguém aguenta mais de fome aqui. Então é o seguinte, o Senhor nos chamou, não é para a gente ser rei de um lugar, é para a gente representar o verdadeiro rei aonde estivermos. Presta atenção que eu vou repetir. Vocês estão caçando reinos físicos, territoriais. E o Senhor te deu reinados que são dinâmicos, que é onde você estiver representando a glória dele. E se eu sou um Davi, os que andam comigo são valentes dele. E eu quero te explicar algo. A única diferença é que a sua história não termina em mim. Talvez você lê a Bíblia ali, a história dos valentes terminaram na história de Davi. A sua história termina naquele que te chamou, que não fui eu no caso. Então, se é ele que te chamou, me usa. Se eu sou o Davi, eu sou a escada. Me usa. Ou então, naquela época, eu sou a catapulta lá. Me usa. Usa. Até o dia que você chegar e falar: cara, vai, me põe aí, puxa para trás. Vai. Mas vai lá no inferno e busca a última alma para nós. Faz o que tem que ser feito e acabou. Vamos ficar de pé? É muito simples. Se estiver com medo, pode ir com ele, porque cada passo em direção àquilo que você foi chamado, o medo vai diminuindo. Geralmente 100 passos acaba o medo. Se cada passo é 1%, é uma etapa. Fala assim, ó, cada passo é uma etapa. Se é o Senhor que me chamou, dá para sair com 100% de medo. Mas na hora que você concluir, não tem 1% de medo. O medo vai sendo dilacerado no caminho. O medo vai ficando pelo caminho. Simples, simples. Fecha os olhinhos. Todos que estão assistindo aí, escrevam assim, ó, até a última alma. Até a última alma. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo Seu amor, obrigado pelo Seu favor, obrigado pelo Seu entendimento, obrigado pela sabedoria. Senhor, como é agradável viver nesses últimos segundos, ou melhor, no último segundo. Porque o Senhor nos chamou para algo que a gente não precisa estar dentro do ambiente, nós somos o ambiente. O Senhor nos chamou para algo e o Senhor quer usar também as empresas, também as escolas, também as universidades, também as redes sociais. O Senhor quer usar tudo para a última hora. E eu te agradeço, Deus, porque eu tenho percebido a sua mão e o seu favor e a sua manifestação poderosa em nós. E eu vejo, não milhares, nem centenas, eu vejo milhões de empresas sendo portais dos céus aqui na terra. Eu vejo centenas de milhares de universidades fazendo isso. Eu vejo milhões de casas abertas para restaurar outras casas. Eu vejo milhões de pessoas com audiência, resplandecendo, sendo Davis para remover o opróbrio dessa nação. Eu vejo pessoas não só interessadas num final de semana de eleição, mas de pessoas que se entregam verdadeiramente, não tendo opção de gastar a vida com outra coisa. Eu vejo pessoas fluindo no que o Senhor chamou. Abra seu coração agora para o Senhor. Se o Senhor quer te mover de um batalhão para o outro, fala: Senhor, me leva, me leva. Se o Senhor quer te mover geograficamente, fala: me leva. Se o Senhor quer te dar um livramento, talvez, daquilo que você acha que é tudo que você tem, o Senhor está rindo agora e falando assim: e é tudo que eu quero. E amanhã vai ser nada do que eu te chamei, o que você chama de tudo que você tem. Eu não sei, eu só sei que você precisa entrar na sintonia dele. Alguns de vocês vão ter que, igual Davi, igual Jesus, igual todo mundo, enfrentar alguns familiares. Isso é bom, isso é um bom treino. Mas nunca na sua vida cogite a possibilidade de enfrentar o Senhor faltando alguma coisa que Ele mandou você fazer. Jamais
encontre pessoalmente com Ele sem concluir aquilo que Ele te chamou. Então, use a sua mente agora e comece a ver você em lugares onde você jamais imaginou. Fala assim: Senhor, a minha imaginação é sua, a minha fé é sua, a minha visão é sua, meu corpo é seu, a minha alma é sua, meu espírito é seu, mas acima de todas as coisas, meu coração inteiro é seu, sem reserva. Essa semana, pode ficar com seus olhos fechados. Essa semana completou 7 anos que eu não ouvi uma pessoa que mudou minha vida. E aí eu sentei na primeira fileira dessa igreja, que eu fiquei 20 anos, fui líder, fui membro. E eu estava lá sentado e ouvindo a palavra e fiz uma conta por baixo. Ouvi ele mais de 1000 pregações em 20 anos, mais de 1000. E tem 7 anos que eu não ouço ele, eu não ouvi ele, né? Nessa semana eu sentei lá na frente, eu tinha perguntado para ele no WhatsApp se ele ia pregar. Ele falou: vou. Eu sentei para ouvir a palavra dele. E aí o Senhor falou coisas poderosas no meu coração. Lembra da onde eu te tirei aqui nesse lugar? Você era no som aqui, você era operador de som nesse lugar. Você operava o som nesse lugar e hoje você está sentado na cadeira de honra de gente que reservou para você e você está ouvindo esse homem. E eu quero que você dê um salto na sua mente agora para o lugar que eu vou te levar. Nunca se acostume, nunca ache que é demais aquilo que você está fazendo. Nunca tente preservar a sua boa fase. Nunca deixe o ótimo prevalecer sobre aquilo que eu te chamei. Nunca deixe a fama, nem a glória, nem o sucesso, nem o dinheiro, nem o poder, nada. E eu tive uma experiência com Deus absurda. A única pessoa que eu compartilhei até agora sobre essa experiência foi com a minha esposa. Nunca na minha vida eu voei sozinho num jato. E o Senhor fez eu voar sozinho de helicóptero, sozinho de jato. Eu não andei com nenhum segurança, fiz nada, não queria ninguém perto de mim. O Senhor falando coisas novas no meu coração. E interessante é que eu fui convidado para pregar numa igreja gigantesca. Só que o Senhor falou: você não vai pregar, você vai ouvir, que eu quero que você senta nesse lugar para você ter uma experiência. E na hora que eu tive essa experiência, foi muito forte. Foi tão forte que no meu último momento, quando a gente pousou o jato, eu falei: agora eu vou chamar um helicóptero, eu vou chamar a minha escolta. Aí um amigo falou: eu deixei um carro prontinho para você ir embora dirigindo sozinho. Todas as ações, fui sozinho. Nunca aconteceu isso comigo nesses últimos 10 anos. Nunca que eu fiz uma viagem inteira sozinho. E o Senhor falando: eu quero te mudar de fase agora. Eu quero te mostrar que nada do que você fez tem relevância perto daquilo que eu te chamei. E eu tive uma experiência absurda nessa viagem. Foi agora, anteontem. E eu quero te falar algo: o Senhor vai te colocar numa sintonia onde você vai olhar e vai falar assim: eu achava que eu tinha feito alguma coisa. Você estava no maternal brincando. O Senhor está te chamando para reinar. Não é só para divertir, não. O Senhor está te chamando para ser forte, para ser combativo. O Senhor está te chamando para ser cabeça. O Senhor está te chamando, ainda tem vaga. Isso que nós não estamos disputando vaga de medicina, não. Tem vaga para qualquer um que quiser a sintonia, para qualquer um que entregar completamente essa vida, para qualquer pessoa que deixa de ser qualquer um. É mais simples do que você imagina. Difícil para quem não começou, simples para quem faz todo dia e fácil para quem fala. Respira bem fundo. Senhor, como as notas desse teclado e dessa guitarra têm acessado os céus, que nosso espírito, a nossa alma e o nosso coração possa entrar nessa sintonia agora. Que o Senhor possa cantar e tocar uma música nova no nosso interior. Que o Senhor possa vir como o Senhor nunca veio, ó Deus. Que o Senhor possa dar clareza. Muitos que estão aqui, ó Deus, eles não têm uma resposta do Senhor. Por que o Senhor não pode respondê-los nessa reunião? Por que o Senhor não pode dar uma resposta direta agora nessa reunião? Entrega essa resposta agora, ó Deus. Como ministro do Senhor, eu suplico diante da sua presença. Coloque confirmações. Alguns ainda estão com duas opções:
Deixa o coração deles mirarem agora em uma. Mostra ela, a que tem que ser destruída. Mostra, Deus. Mostra a opção que precisa ser aniquilada. Mostra a opção agora que precisa ser deixada para trás. Alguns de vocês eu sinto no meu coração, tem que aniquilar as duas. Porque nenhuma delas significa o propósito, mas propostas que você foi aceitando ao longo do caminho. Eu só sei que a clareza que vem do céu cai sobre você agora. Comece a imaginar você sendo amigo íntimo de Deus. Você tendo impressões espirituais abertas. Você tendo manifestações dos céus na sua vida. Não como os religiosos ciumentos que vivem controlando uns aos outros. Mas você como o sol da justiça, descendo a palavra viva do Senhor. Escreve todo mundo aí, fala aqui no ambiente, fala assim: eu acesso o favor do Senhor nesse tempo para essa geração. Fala assim, ó, eu sou abençoado para abençoar. Fala assim: Senhor, tira de mim essa mentira da escassez, da miséria. Eu vou com medo, porque a cada passo em sua direção, o medo vai acabando. Respira bem fundo. Os que nunca acessaram o Senhor como Salvador, como Senhor e como amigo, o faça agora. Vocês que já fizeram, suba para um novo nível agora de reino. Os que já subiram, mas não transbordaram, com a sua mente assina um contrato com o Senhor, um pacto. O pacto de ser líder de grandes batalhões. Assina isso. Então todos vocês estão aqui, repitam-se comigo. Fala assim: eu acesso o sacrifício de Jesus. Fala: eu acesso a salvação. Eu acesso o trono. Fala assim: Senhor, me salva, me cura, me transforma, me treina, me direciona, me dê clareza, manifesta em mim a sua glória. Respira bem fundo. Fala assim, ó: Senhor Jesus, eu aceito ser salvo. Eu acesso os benefícios da salvação. Crescer 100 vezes mais e ser perseguido. Eu quero. E no futuro, a vida eterna. Eu estou pronto para isso. Fala assim, ó: eu nego a mim mesmo. Eu tomo a minha cruz, que é a exposição, e eu te sigo. A partir de agora vocês vão falar assim, ó: eu acesso Jesus como Salvador, como Senhor e como amigo. Salvador, Senhor e como melhor amigo. Vocês que estão na transmissão, já pode escrever assim, ó: eu acesso Jesus como Salvador, vírgula, Senhor e amigo, melhor amigo. Glória a Deus por isso. Senhor, vem sobre nós dando clareza. Quando a pessoa entra nessa atmosfera, não tem ninguém que pode atrapalhar. Se existirem pessoas que estão impedindo você de fazer o que Ele chamou, Ele vai te dar clareza. Afasta essas pessoas. Se você não tiver emocional para afastar as pessoas, saia de perto delas. Um dos dois. Se você não tem um governo completo na sua vida e não consegue afastar a pessoa, pega tudo que é seu e saia de perto dela. Se o Senhor deu clareza, essa pessoa não é para conviver com você agora, fique em paz. Se um dia o Senhor realmente chamou ela, ela vai aparecer de novo em algum episódio da sua vida. Se não foi, quem governa a própria vida já sabe quem é, já deu ordem. Se afaste. Se a pessoa não deu, se você não tem governo sobre você, essa pessoa te governa, é hora de você sair. Marcelo, mas isso não é bíblico. Não. Se a Bíblia manda deixar o pai e a mãe, imagina essas pessoas que não foram chamadas. Imagina.
Se a Bíblia manda deixar pai e mãe, você imagina amigo de infância. Você imagina melhores amigos. Você imagina isso. Eu vou te contar algo. Quando Deus te chama para uma amizade íntima, ou Ele tira todo mundo em sua volta, ou Ele tira você de todo mundo. De um jeito ou de outro. Se você quer intimidade com Ele, você vai entender o que eu estou falando. Eu lembro o dia que eu vim para São Paulo. Eu tinha empresa lá, faturando 1 milhão por mês. Estava bonitinho na época. Meu Deus, era o fim do mundo. E o Senhor falou no meu coração: vá para São Paulo, não leve ninguém daqui. Eu falei: como assim, Deus? E o povo louco: nós vamos largar nossa vida, não quer andar com você. Eu falei: só que eu tenho um recado. Ele mandou ir sozinho. Eu não posso desobedecer, vai ficar todo mundo aqui. E eu lembro de gente tentando ir pelas beiradas aí. Mateus, uma pessoa desse time foi andar com você. E meu coração ficava assim, ó: fala pro Mateus e tira essa pessoa de andar no batalhão do Mateus. Ninguém daquele lugar é para estar aqui. Você entendeu agora? O Senhor, Ele me deu clareza: parta sem ninguém. Nossa, mas foi difícil. Foi difícil. E a cara desse povo de lá. E o dia que o Senhor falou: agora encerra essa operação, eu não quero ser aí mais. Lembra, Lindinha? Eu falei: o Senhor falou. Alguém me falou esse final de semana: nossa, mas você pode fazer a maior turma do universo aqui. Aí eu lembrei do Senhor falando um dia, no meio da turma do MEDP: não faça mais aqui na sua cidade natal. No meio da turma eu avisei para todo mundo: eu não vou fazer mais. Abre aí o painel de LED, consegue? Tem recurso aí? Eu quero que você escreva: eu acesso Jesus como Salvador, como Senhor e como meu melhor amigo. Escreve isso aí. Deixa eu contar um segredo. Você pode não gostar de mim. Você pode achar péssimos os cortes que você vê na internet. Talvez algumas palavras eu escorreguei mesmo. Ou então fui idiota. Deixa eu te falar. Você tem motivo suficiente para você não gostar de mim. Mas eu queria te falar uma coisa. Acha uma coisa que o Senhor mandou fazer que eu não fiz. Acha uma coisa que Ele falou para mim assim: ó, servo, faz isso. Vai lá e perfura aquele poço no lugar onde ninguém tem coragem. Faz, coloca energia elétrica naquela cidade. Vai para aquele lugar. Desconecta agora essa pessoa. Assume esse prejuízo de milhões agora. Vai ali tomar uma cadeirada. Vai fazer qualquer coisa. Me chama. Você pode me chamar do que você quiser. Pessoas normais, cidadãos normais, não suportam assistir um outro chamando assim: isso aqui é desonesto. Deixa eu te falar uma coisa. Me chame do que você quiser, mas por favor, me ajude. Traga algo que o Senhor mandou eu fazer, eu não fiz. Por favor. Queria te pedir. Investiga tudo na minha vida. Faz tudo que você quiser. Mas faz só uma coisa, só um pedido como ser humano. Alguma coisa que o Senhor soprou no meu coração e eu não fiz, ou que eu ignorei. Faço com prejuízo, faço doendo, faço chorando, faço de qualquer jeito, mas eu faço. Marçal então é o melhor de todos. Talvez a gente pode ouvir isso. Não o melhor de comportamento, não o mais legal, nadinha, nem longe. Mas o tal do servo bom e fiel. Talvez vocês vão tomar um susto quando chegar a nossa vez de abrir a caixa preta de todo mundo. Na hora que abrir a caixa preta, você vai ficar decepcionado, porque gente que é muito pecadora se arrependeu genuinamente e vai estar zerado os pecados. Você vai ficar puto. Agora a sua língua de 8 quilômetros, ela vai ser medidinha lá, porque você não arrependeu. Querer controlar o outro, vai aparecer num painel de LED. Vai ser assustador. Mas posso contar? Seu comportamento afeta a sua comunidade, seus pecados te diminuem e diminuem a sua autoridade diante dos outros. Mas a desobediência te destrói diante de Deus. Porque você não é a justiça dele se você for desobediente. Um dia você vai ter maturidade para entender isso. Uma salva de palmas, glória a Deus, porque a quantidade de pessoas estão acessando o Senhor. Glória a Deus. Eu não sei se está pronto, se não está, se não tiver, faz para essa semana a trilha do reinante.